que possam vencer esse amor. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus! A paz sobre os irmãos. Amém! Abra suas Bíblias no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 2, tá bom? Nós vamos estar lendo 7 versículos. Apocalipse, capítulo 2, nós vamos estar lendo do 1 ao 7. Bate no peito, meio sem jeito. Glória a Deus, aleluia. Meu coração, em seu silêncio. Amém, meus irmãos? Eu vou estar lendo, os irmãos acompanhem, tá bom? Diz assim a santa e a poderosa palavra do Senhor. A epígrafe diz assim: carta à igreja em Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu amor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te, volte à prática das primeiras obras, e, se não, venho a ti, e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém, irmãos? Os irmãos podem tomar o seu assento, em nome do Senhor Jesus. Bom, estamos na presença do Senhor, e na presença do Senhor tem abundância de alegria. Você consegue dar uma glória a Deus? Você consegue? Isso, irmão. Quem faz o culto, né? Quem faz o culto somos nós, irmãos. Nós é que fazemos o culto. E a gente decide se nós vamos ofertar o culto bom ou o culto ruim para Deus. Somos nós. Tá bom, meus irmãos? Sabe aquela oração que a gente acostuma fazer? Dai-nos, ó Deus, um culto abençoado. Sabe essa frase? Essa frase é errada. São só costumes que a gente pega, né? Mas não é dai-nos, ó Deus, um culto abençoado. Deus vai dar um culto para nós? Não. É nós que damos um culto ao Senhor. Senhor, dai-me condicionamento para cultuar um culto ao Senhor. Me dê forças para poder dar um culto. Às vezes, a gente entra fraco, irmão. E até para cultuar a Deus, nós precisamos da força de Deus. Você sabia disso? Às vezes nós entramos tristes,
E para cultuar a Deus, nós precisamos da alegria de Deus. Então, irmãos, até para cultuar a Deus, nós dependemos de Deus. Nós não conseguimos fazer nada sozinhos. Não temos condições nenhuma de fazer nada sozinho. Eu, todas as vezes que eu vou para a casa do Senhor, eu faço sempre a mesma oração. Faço oração em casa. Quando eu chego aqui, eu faço a mesma oração. Senhor, me dá condicionamento. Primeiro, para ir. Porque se o Senhor não me der condicionamento para ir, eu nem chego. Não é assim, não? Depois me dê condicionamento para entrar, Senhor. Porque se o Senhor não me der condicionamento, eu nem entro no templo. Não é isso? Mas quando o Senhor me dá condicionamento para ir e para chegar, eu já estou mais do que feliz. Mas quando eu chego aqui e falo, Deus, agora me dê condicionamento para estar no altar. Quando eu chego no altar, Deus me dê condicionamento, caso eu seja um pregador ou alguém que vai fazer alguma coisa, me dê condicionamento. Por quê? Porque eu entendo que para tudo que eu venho fazer, principalmente para as coisas de Deus, eu preciso do condicionamento de Deus. Diz a palavra de Deus, irmãos, que até mesmo para glorificar a Deus, nós só fazemos isso através do Espírito. A Bíblia diz que esse aleluia que você deu, que esse glória que você deu, não foi só por sua vontade, não. A Bíblia diz que esse aleluia que você deu, que esse aleluia que você dá, é por conta e motivação do Espírito Santo. Ninguém glorifica a Deus se não for pela unção e a motivação do Espírito Santo. Então, irmãos, se você já deu um glória, se você já deu um aleluia, você já foi motivado pelo Espírito Santo de Deus. Mas se você ainda não deu, seja cheio do Espírito Santo agora, seja motivado pelo Espírito Santo, e você já pode dar o seu glória a Deus com o seu aleluia. Glória a Deus, glória. Oh, glórias. A palavra de Deus, irmãos, ela é linda. Eu vou continuar uma pregação aqui, tá, irmãos? Talvez você tenha uma boa memória e você deve estar pensando assim: Pastor Marcelo vai de novo falar da igreja de Éfeso, porque eu já preguei aqui sobre a igreja de Éfeso. Eu preguei na carta, na epístola de Éfeso, no capítulo 3. Eu lembro, eu tenho que lembrar, porque senão eu posso repetir a pregação, né? Eu não anoto, eu tenho que lembrar, eu tenho que fazer força para lembrar. Às vezes eu fico em casa falando, Beira, eu já falei disso, já falei daquilo, já falei daquilo. E ela fala, já falou, ih, está estranhando. Vamos buscar mais fundo, vamos cavar mais fundo, né? Mas eu lembro que eu preguei aqui sobre Éfeso. Isso aqui é uma extensão, uma continuação. O interessante é que a igreja que ficava em Éfeso, essa igreja que ficava na Ásia Menor, era uma igreja que recebeu 2 cartas. Tem 2 cartas para essa igreja. A primeira carta, a epístola aos Efésios, quem direcionou essa carta para a igreja foi o Espírito Santo. Foi o Alos Paráclitos que nós estamos estudando aqui. O Espírito Santo usou Paulo, e aí Paulo escreveu para a igreja de Éfeso. Interessante isso, né? Mas 30 anos depois, porque Paulo escreve para Éfeso mais ou menos no ano 62, 64, depois de Cristo, né? 30 anos depois, no ano 90, 92, 93, o apóstolo João, ele recebe a revelação agora do próprio Senhor Jesus. Então, a primeira carta foi o Espírito Santo que enviou para Éfeso. E a segunda carta foi o próprio Senhor Jesus que enviou para Éfeso. O Espírito Santo enviou usando Paulo. E agora Jesus enviou essa carta usando João. Sabe o que eu entendo aqui? Eu entendo a perseverança de Deus. Deus não quer perder. Deus não quer perder nunca. Ele está sempre enviando mensagem. Deus está sempre alertando. Deus está sempre usando caminhos. Deus está sempre usando estratégia para que a igreja, aqueles que são dele, não errem o alvo. Deus está sempre usando um meio para poder falar através
através da sua palavra. Eu lembro que quando o Espírito Santo escreveu essa carta, usando Paulo para a igreja de Éfeso, ele salientou 3 coisas. Paulo orando para essa igreja, pedindo a Deus de joelhos, era uma causa que Paulo colocou na sua pauta, na sua agenda, e orou para que a igreja tivesse poder, amor e conhecimento. Você pode dizer comigo assim: poder, amor e conhecimento. Está lá em Efésios capítulo 3. Depois você lê, você vai encontrar. Nós já pregamos isso aqui. E depois, o próprio Jesus Cristo, João, ele vai mandar uma outra carta para essa igreja. Ele apresenta-se como o Senhor, chama o anjo da igreja, e anjo significa mensageiro, mas nesse contexto aqui significa o pastor da igreja, ao mensageiro, ao pastor da igreja. Ele escreveu aquelas coisas, que ele caminha nos 7 castiçais, no candeeiro de ouro. Os castiçais, ou candeeiro, significa a igreja. Então, irmãos, não é o pastor Marcelo que está falando, não. É a Bíblia que está falando que o Senhor Jesus, ele caminha no interior da igreja. Você sabia disso? Quem sabia disso? A igreja tem um dom. Você sabia? Cristo é o dono da igreja, ele é o cabeça da igreja, e ele diz aqui na tua palavra: eu caminho no meio dos 7 castiçais. Ele caminha. Tem gente que acha que não, mas o Senhor Jesus, ele caminha, ele sonda, ele verifica a igreja, ele sabe o que está passando na igreja, ele se compromete em saber o que está acontecendo na igreja. Mas que igreja é essa? A igreja que ele se preocupa não é a alvenaria em si, não. Porque quando a igreja for arrebatada, isso não vai demorar, isso vai estar muito perto, a alvenaria vai ficar, mas a igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro vai subir. Então ele caminha nos 7 candeeiros. O que significa isso? É que ele conhece a igreja, ele conhece o porteiro, ele conhece o pastor, ele conhece os irmãos, ele conhece as irmãs, ele conhece a membresia, ele conhece o diaconato, o presbitério, ele conhece o ministério. O Senhor Jesus conhece tudo que se passa na igreja. E se eu fosse você, eu levantava a mão e dava glória a Deus por isso. Que bom saber, ó Deus, que o Senhor nos conhece. Temos um Deus que nos conhece por dentro e por fora. Glória a Deus. Oh, glória. A igreja em Éfeso era uma igreja muito importante. Primeiro que Éfeso era uma província romana. Os romanos, eles mandavam principalmente os seus soldados que já estavam fora de batalha para viver a sua aposentadoria em Éfeso. Era uma cidade, podemos dizer assim, rica. Já falamos aqui, tinha um grande templo chamado Templo de Artemis ou Diana, onde a idolatria proliferava até chegar Paulo. Porque quando Paulo chega naquela cidade, junto com Priscila e Áquila, e depois mais para frente Apolo, eles revolucionam aquela cidade. Os comerciantes, os fabricantes de artífices de deuses, de pseudos deuses, eles começaram a ir à falência, porque eles ganhavam dinheiro vendendo os seus santinhos. Mas quando Paulo chegou com a palavra de Deus, o pessoal começou a se converter, não comprava mais o santinho, agora procuravam a palavra de Deus. Houve uma revolução. A igreja de Éfeso teve os melhores pastores
da sua época. Como já disse, o seu fundador, Paulo, teve os seus cooperadores, Priscila, Áquila. Como se não bastasse, o apóstolo Paulo depois prepara Timóteo e envia para a igreja de Éfeso. Timóteo pastoreia também a igreja de Éfeso. Era para ser uma igreja poderosa, sim ou não, irmãos? Como se não bastasse, outra vez, só para frisar, lembra de João, que estava preso na ilha de Pátimo? Quando ele sai da ilha de Pátimo, ele retorna para Éfeso. E pasmem, João, o último dos apóstolos vivo, o último de toda aquela nata que viu Cristo, que viu a essência de Cristo, depois de morto, viu Cristo ressuscitado, ressurreto. João volta da ilha de Patmos e vai pastorear também a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso passou por lá Paulo, Priscila, Áquila, Apolo. Apolo é um nome que deriva assim, fazendo uma alusão a uma pessoa muito inteligente, muito intelectual. Por isso que tem um nome apologético, né? Muito culto. Apolo era esse, muito culto. Depois teve o pastor Timóteo e o pastor João. Mas lembra da oração de Paulo há 30 anos atrás? Rogo, estou orando, por essa causa eu me ponho de joelho, para que vocês tenham poder, amor e conhecimento. Mas o tempo passou, e aquela igreja exuberante, aquela igreja linda, aquela igreja que suportava provas, como está escrito, aquela igreja que era perseverante, aquela igreja que foi elogiada pelo próprio Senhor nessa carta, aquela igreja, o próprio Senhor Jesus frisou, salientou que aquela igreja tinha perdido o seu primeiro amor. Ela tinha tudo. O interessante aqui é que a igreja fazia caridade. Numa época não existia a palavra amor. Amor era caridade. Por isso que tem Bíblia que tem versões onde está o fruto do Espírito, ao invés de amor, está caridade. Com o tempo, caridade passou a ser só obra social. E a palavra amor ganhou esse poder que significa amar. Mas a igreja em Éfeso, ela continuava na doutrina, não suportava a doutrina falsa, ela consultava, ela percorria dentro da palavra do Senhor, não suportava os falsos mestres, colocava para fora os falsos mestres, fazia caridade. Se tinha alguém precisando de algo, a igreja de Éfeso estava lá. Quando Paulo estava preso, os cristãos de Éfeso ficavam tristes, porque não entendiam como que um homem como Paulo, o maior evangelista de todos os tempos, o maior escritor da Bíblia, o maior pregador de todos os tempos, estava preso. Como que Deus poderia permitir isso? A igreja que se preocupava a esse nível. Mas com toda essa preocupação, preocupado com a caridade, preocupado com a doutrina, preocupado com os irmãos, preocupado com o zelo da palavra, virou uma igreja ortodoxa. Tudo consultava ao pé da palavra. Mesmo com tudo isso, a igreja perdeu o amor. Mas não foi um amor qualquer, foi o seu primeiro amor. Você pode repetir comigo assim: primeiro amor. Aí eu fiquei me perguntando para poder trazer essa mensagem para os irmãos. Por que primeiro? Será que existe um segundo? Primeiro é porque existe um segundo, um terceiro, um quarto. Será que é nessa ordem? Primeiro por quê? Será que é porque é único?
E aí o Senhor começou a palestrar no meu coração. E você precisa ficar bem ligadinho, senão você não vai entender. Aí Deus começou a tratar comigo. Primeiro, Marcelo, é aquele primeiro amor que a gente está tão apaixonado pelas coisas de Deus, que a gente está mais apaixonado por Deus do que por qualquer outra coisa. Esse primeiro amor é quando a gente está tão apegado com as coisas de Deus que a gente não consegue ver coisas que hoje a gente vê. A gente não consegue observar coisas que hoje a gente observa. Quando a gente está no primeiro amor, tem pessoas que nos ofendem, mas a gente nem se dá conta, já viu isso? Estou falando dentro da igreja, tá, irmão? Não fora não. Quando a gente está no primeiro amor, a gente ouve palavras, mas aquelas palavras não fazem efeito nenhum, sabe por causa de quê? Porque bate no tímpano e volta. Não consegue nem descer para o coração, porque a gente está cheio de Deus dentro do primeiro amor. Você sabia disso? Primeiro amor, irmão, não tem idade. Primeiro amor é para todos. O problema é que o tempo vai passando e a gente vai se conformando com a nossa vida espiritual, do jeito que ela vai sendo levada. Bem, verdade é que a vida também não perdoa, né? A vida aperta do mal, a vida aperta do outro, não deixa muito tempo a gente buscar como buscava antes. É uma luta que se levanta aqui, é outra luta que se levanta ali. É uma enfermidade aqui, quando sara, vem outra ali. A gente fica sufocado, irmão. A gente fica sufocado com o cotidiano da vida. E aí vai sufocando o primeiro amor. Mas Deus, Ele está trazendo para nós uma reflexão, assim como trouxe para a igreja de Éfeso. Olha, vocês precisam voltar ao primeiro amor. Aquela primeira paixão, quando vocês vinham para a igreja. Aquela primeira paixão, quando vocês vinham para a igreja. Aquela ansiosidade para chegar na igreja, irmão. Eu amo a igreja, irmão. Eu amo a igreja. É porque eu moro aqui do lado, não. Eu já caminhei muito para a igreja a pé. Eu morava longe de igreja. Os irmãos estão me conhecendo agora. Talvez fique fácil para o irmão falar, mas o pastor está pregando isso porque é fácil, só atravessar a rua do irmão. Já caminhamos muito, com aquela paixão de chegar na igreja, para poder louvar e engrandecer o nome do Senhor. Mas hoje em dia, irmão, quando as pessoas perdem o primeiro amor, elas não têm mais o prazer de estar na casa de Deus, de estar servindo ao Senhor, não tem mais. Hoje em dia, irmãos, a pessoa coloca outras prioridades na frente, coloca outras coisas na frente, e Deus está dizendo assim: vocês precisam voltar rapidamente ao primeiro amor. Precisamos voltar, irmão. Estamos mimizentos demais, me perdoe, irmão. Estamos mimizentos demais. Estamos molinhos demais. Estamos vulneráveis demais. E enquanto a gente vai ficando vulnerável, mimizento demais, o inimigo vai ganhando território, irmão, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Você sabia disso? Vai ganhando terreno. Porque chega uma hora, irmão, que se a gente entender que as coisas espirituais não são tão reais como as materiais, é porque o nosso amor já foi embora há muito tempo. Porque o crente, irmão, ele sabe, ele precisa saber, irmão, que o mundo espiritual é tão real quanto o mundo
se as coisas não estiverem alinhadas no mundo espiritual, na vida do crente, o mundo material vai mal a pior, nada dá certo. É isso que Deus está falando para nós. Se a gente voltar ao primeiro amor, a gente consegue vencer as batalhas da vida. É isso que Deus quer para nós. A gente está perdendo muita batalha. Nós não estamos sabendo o porquê. Batalha é simples, irmão. A gente está perdendo. Entenda isso em nome de Jesus. Você não é um ser só material que caminha por aí, não. Qualquer coisa que nós vamos fazer, eu já expliquei aqui em outra oportunidade, orem, porque existe um mundo espiritual muito real, mais real do que esse material que a gente toca. Muito real. Eu estava com uma marcação segunda-feira para uma consulta. A minha médica pediu os exames, fazer os exames segunda-feira para poder eu tomar as aplicações de novo, porque a minha visão baixou tudo de novo. Me ligaram 2 vezes, irmão. Eu faço tratamento em Botafogo, não é em Itaguaí. São 6 passagens, mais um acompanhante, são 12 passagens. Eu gasto quase R$100 só de passagem. Já aproveito para fazer um jejum intermitente. Quando o Gabriel vai comigo, dou só um bolinho para ele, um Guaracamp, ele já sabe, né? Para a gente que é pobre, tudo é mais difícil. E aí me chamaram, olha, vem segunda-feira. Sua médica não vai estar aqui não, mas ela já te passou para outra médica. E eu perguntei, mas ela faz os exames que a outra faz, ela dá injeções igual a outra dá? Tá, vem, tu tem que vir segunda-feira. Eu fui. Mas só que domingo eu estava aqui na porta. Quando o culto está rolando, eu estou, Deus, eu mesmo boto a mão na minha cabeça, Deus, olha só, segunda-feira eu vou para o médico, hein? O inimigo vai tentar atrapalhar a minha vitória não, hein? Toma conta, Deus, eu já coloco o dia de segunda-feira nas suas mãos, hein? Estou ali, recebendo minha vitória. Aí fui segunda-feira, cheguei lá, o inimigo querendo atrasar tudo. A médica me tratou com falta de educação. Estou mal, eu não vou fazer, você não é meu paciente, estou aqui porque pediram para eu estar aqui, eu não vou sair de Itaguaí para vir para cá, se não tivesse me ligado, mas eu estou ligadinho com o Senhor, sabendo que também é espiritual, irmão, é espiritual sim, mais do que material. A médica, tá bom, vou fazer só os exames, mas eu não posso fazer mais nada, daquela coisa. Eu falei, Deus, tudo bem. Chamei a supervisão, conversei, sem gritaria, sem bater pé, sem chutar pau de barraca na educação. Eu não posso sair daqui assim, com a mão na frente e outra atrás. Preciso de uma resposta. Preciso de uma resposta. Vou deixar aqui minha identidade, minha carteirinha do plano com a senhora tira as xerox aí, minha voz original. Vou para casa. Amanhã eu ligo para ver que decisão vocês tomaram com a minha doutora. Se ela mandar eu vir, não tem jeito, vou ter que vir de novo. É cansativo, metrô, tem que pegar Kombi aqui, pegar o ônibus lá fora, olho mero, cansativo até, é o dia todo no médico. Sai 10 horas da manhã, chega 7h30 da noite, igual eu e o Gabriel chega. Quando eu liguei 13h30, quem me atendeu? Não foi a supervisão, não foi o call center, não foi ninguém. Foi minha própria médica. Oi, seu Marcelo, vou aproveitar os seus exames que você fez ontem, você não precisa vir aqui não, você só vai vir aqui quando a injeção estiver marcada, a gente vai te ligar para você vir e tomar a injeção. Fica tranquilo. Eu falei, Deus, o Senhor é Deus de vitória. Ah, pastor Marcelo, mas isso é simples? Não, irmão, isso não é simples não, isso é muito grande, porque no campo espiritual, o inimigo já estava me deixando triste, irmão, porque eu quero estar aqui sexta-feira, com o olho um pouquinho melhor, para poder dar o culto de ensinamento, eu quero estar aqui no culto, com o olho um pouquinho melhor, para poder estar pregando a palavra do Senhor. Parece coisa pequena, mas não, é coisa grande, o Senhor está neste lugar. Você pode dar uma glória a Deus aí, mano? Deus falou comigo, se tu perder o primeiro amor, se tu perder essa paixão, acabou você, acabou, irmão. Eu sei que para mim acabou.
determinado para as coisas de Deus, eu nem preciso entrar por essas portas. Deus me mata lá mesmo, lá em casa mesmo. Porque eu entendo, irmão, que as coisas de Deus são dessa forma. É dessa maneira que são as coisas de Deus. Nós temos que ser apaixonados por Deus, mais do que pelas obras de Deus. Está dando para entender, irmão? Se apaixonar por Deus mais do que pelas obras. Porque a obra de Deus tem muita gente fazendo, irmão. Tem muita gente fazendo a obra de Deus, apaixonado pela obra de Deus, pelo glamour que traz. Ah, eu sou fulano de tal, eu sou o apóstolo, eu sou o bispo, eu sou o pastor, eu sou o presbítero, pelo título. Tem gente que não consegue se desgarrar do título. Mas Deus está dizendo assim, não. Primeiro amor é isso, não. Primeiro amor é antes de ser apaixonado pelas obras de Deus, é ser apaixonado pelo Deus da obra. Você pode dar uma glória a Deus? O Deus da obra. Porque essa obra aqui, os anjos poderiam fazer. Mas o Senhor falou, vocês não. Os anjos pediram para fazer essa obra aqui. Tu sabia disso? Os anjos pediram para fazer essa obra. O Senhor falou, não. Só eles que vão fazer. Só os humanos. Só a minha igreja que vai fazer a minha obra. Porque a obra que eu faço para Deus não santifica Deus em nada, porque Ele é santo em si mesmo. Mas a obra que eu faço para Deus santifica a minha pessoa. O glória que eu estou aqui, a aleluia que eu estou aqui, não santifica Deus em nada, porque Ele é santo em si mesmo. Mas o glória que eu estou aqui, a aleluia que eu estou aqui, santifica a minha alma, o meu corpo e o meu espírito e me aproxima de Deus. Está dando para entender sim ou não? Por isso que a gente tem que estar apaixonado pelas coisas de Deus. E não se importar com isso. Não se importar com as coisas que acontecem que nos entristecem. E para terminar, certa vez eu estava muito triste. Mas muito triste. Eu falei para Deus em oração. Eu falei, Deus, eu queria ser normal igual todo mundo. Todo mundo que eu falo entre aspas, alguns. Aqui tem gente igual eu, que não é normal. Vou explicar. Eu queria ser normal como alguns. Tem gente que não tem compromisso com a responsabilidade. E a pessoa é tão querida. Aonde chega a pessoa é assim. Sem nenhum problema. Tem gente que chega hoje, ninguém conhece, e não precisa provar nada para ninguém. Amanhã está todo mundo amando essa pessoa. Estou falando da igreja. E às vezes a gente lida com gente há décadas. Já falei para ele, já chorei muito sobre isso. Nós já lidamos com pessoas dentro de igreja há décadas, que as pessoas me conheciam ali, viram as criancinhas tudo pequenininho. Pessoas que foram na casa da minha avó, quando ela estava viva, conheceram a minha avó. Pessoas que conheciam minhas tias, meus parentes, minhas raízes, mas não acredita na gente, não confia na gente. Eu não sei se você passa por isso, não sei, dentro da igreja. E aí eu falei para Deus, por que comigo é sempre assim? Primeiro vem o repúdio, depois com muito trabalho a pessoa me aceita. Primeiro vem a parede, depois com muita insistência, E tem pessoas que podem passar décadas, 20, 30 anos, nunca vai te aceitar. Como tem pessoas que nunca me aceitam, nem
ser normal igual algumas pessoas são. Aí Deus falou comigo: quer ser normal igual muita gente é? Porque tem gente que é normal, tá, irmãos? Tem gente que é assim. Tem gente que não precisa nem falar o nome. É aceita mesmo sem o outro saber o nome dela. E eu falei para ele: quero, Deus, quero ser assim normal. Deve ser tudo tão fácil, né? E Deus falou comigo: quer ser assim? Quer ser queridão por todo mundo? Quer ser aceitão por todo mundo? Glória! Quer mesmo? Eu falei: quero. Que não quer? A vida vai ser mais fácil, né? Aí Deus falou comigo: você vai ser normal, então. Só tem um detalhe. Só tem uma condição. Eu vou retirar de você todos os dons. Eu vou tirar de você a visão espiritual. Você não vai ter mais nada no mundo espiritual. Você não vai ter mais dom nenhum. Tá bom para você? Eu falei: não, Deus. Deixa como tá. Deixa eu na luta, mas com dom espiritual. Deixa eu na prova, mas com os olhos espirituais abertos. Porque o crente sem visão espiritual, ele é um alvo fácil para Satanás. Deixa eu assim. Disso tudo vai acabar. Mas sem visão, sem dom espiritual, não dá. Não consigo viver. Então, irmãos, que Deus preserve em nós esse temor de guardar o nosso primeiro amor. Pastor Marcelo, será que eu sou uma pessoa que ainda tem o primeiro amor? Tem. Porque eu estou para pregar essa mensagem há muito tempo aqui. Poderia ter pregado há muito tempo. E eu teria outras palavras para poder falar dentro desta palavra. Mas Deus marcou hoje. Eu não escolhi o dia, foi o Senhor que escolheu. Eu não escolhi o culto, foi o Senhor que escolheu. E não foi você que escolheu estar aqui hoje, não. Foi o Senhor que escolheu que você estivesse aqui. Para dizer que você ainda guarda alguma coisa do primeiro amor. Preserve aquilo que está aí dentro do teu coração. Preserve. Você pode, com autorização do pastor, você pode ficar de pé. Posso orar?